Olá, pessoal. Então, assim, ó, agora com essa polêmica toda que se instalou por conta do Monark, né? Tem muitas perguntas ou muitos lugares a gente vê, por que que o nazismo ele é criminalizado, né? E o socialismo não? Quando a gente vê essa pergunta, a gente entende que a pessoa parte de uma falsa premissa, né, daquela ideia do teorema da ferradura, que coloca o nazismo e o socialismo como opostos, né? E que inclusive não é que coloca o socialismo, coloca o stalinismo, né, lá como regime totalitário, que foi aquele desastre que todos nós conhecemos lá, que assolou a União Soviética, especialmente ali a partir do fim da década de 1920 com a morte do Lenin. Quando a gente pega discussões que tangem na ideologia, né, como o nazismo, como o socialismo, assim por diante, não adianta a gente ficar nisso, porque o stalinismo matou não sei quantos milhões, e tem aquele pessoal lá que lê aquele livro lá, né, o tal do livro negro do comunismo, que tem uns números enormes de mortes e tal. O que a gente tem que analisar é o seguinte, né? Nós temos que analisar o que a ideologia propõe, né? O nazismo ele é bem claro, tá? O nazismo ele diz o quê? Existe uma raça pura, uma raça superior, né? Que seria lá a tal da raça ariana, certo? O nazismo ele é o pior que nós podemos ter do positivismo do século XIX, né? Porque preconiza o quê? Preconiza a ideia de progresso, mas o progresso centrado onde? Numa só raça ou etnia, né? Como a gente usa hoje em dia. Mas eles diziam, ó, a raça pura é a raça ariana, essa raça tem uma necessidade de um espaço vital, o Lebensraum, como eles chamavam lá na Alemanha naquele período, certo? E por isso essa raça ela teria o direito de se apropriar do espaço das demais, por isso que isso justificaria os movimentos de guerra e aí por diante. Independente do que o stalinismo fez ou não fez, certo? Não vou discutir aqui o stalinismo, certo? O stalinismo hoje é criticado por muito, dois socialistas, inclusive, a despeito de toda a piada e memetização que haja, né? Que no tempo de Stalin, isso é tudo bobagem, tá, gente? O stalinismo, ele foi uma ditadura de terror de Estado, de perseguição de inimigos, assim, um horror do horror, um Estado totalitário, muito semelhante em determinadas práticas com o Estado nazista. Mas ideologicamente eles são opostos. Tá? E o socialismo, ele não fala em eliminação de povos. Né? O que o socialismo traz à tona é a discussão, uma luta de classes. Tá? Qual é o problema do nazismo? O nazismo ele resume o inimigo a uma condição natural. Ou seja, fulano, ciclano e beltrano são nossos inimigos por conta da questão étnica deles, ou a racial, como eles diriam na época. Né? Então veja, é impossível eu mudar ou eu transformar a minha raça, a minha etnia. Eu não consigo. Então esse inimigo ele é naturalizado. O socialismo ele propõe o quê? Um conceito de igualdade entre as classes sociais. Claro, é um desejo bastante utópico, né? Eu faço várias críticas ao socialismo, exatamente por conta dessa questão utópica que persiste, mas o inimigo do socialista, ele está numa classe social diferente. E classes sociais, elas podem ser mudadas. Obviamente, regimes stalinistas, regimes que se inspiraram no marxismo, mataram milhões de pessoas. Isso é inegável, né? Nós temos a questão da União Soviética com a perseguição aos inimigos, nós temos a China, né, lá com a questão também da guerra cultural dentro da China, as revoluções culturais, né, a perseguição. Em esses casos específicos, por exemplo, a gente vai ver que o socialismo ele vai se revestir também de um nacionalismo. Nós não podemos esquecer que na União Soviética o stalinismo ele também vai perseguir judeus, né, mas vai perseguir também inimigos do regime. Só que quando a gente pega a discussão das ideias e não da aplicação delas, tá, nós vamos ver o que? O nazismo é uma ideologia de morte. Ela propaga a morte de seres humanos por conta da forma que eles nascem. Se ele nasceu numa etnia X, Y ou Z, se ele é um judeu, se ele é um negro, né, ele tem que ser exterminado. Agora, na União Soviética, ou mesmo no marxismo como um todo, seja o marxismo aplicado, por exemplo, em Cuba, né, nós não temos essa discussão. Tá? Aliás, vamos matar pessoas que são de outra etnia. Em Cuba a gente não vê isso. No Chile de Salvador Allende, nós não vemos isso. Tá entendendo? Então existem experiências e experiências. Agora o nazismo não. O nazismo ele não permite diferentes experiências. Por isso que o nazismo ele é criminalizado, porque a premissa fundamental dele é racista, é a morte de outras etnias. O socialismo não. Tá? Estados, regimes socialistas mataram muitas pessoas
porque se transvestiram em ditaduras, e ditaduras, para se manterem no poder, elas têm que matar pessoas. Assim foi na ditadura stalinista, assim foi na ditadura militar brasileira, que não tem nada a ver com nazismo ou com stalinismo, obviamente, tá? Mas regimes de força matam opositores. Né? O socialismo, algumas correntes dizem que ele é possível dentro da democracia. Perfeito, aí é outra discussão, tá? Mas o socialismo ele não se coloca como uma ideologia de morte. Essa diferença, ela é fundamental. Beleza, gente? Abraço para vocês.